Olá, paz do Senhor Jesus, sou a irmã Nazar, que estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra maravilhosa de Deus para a sua vida. Como eu sempre digo, né, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é viva e eficaz, né? Tem o poder de Deus na palavra e ela é viva e ela é eficaz naquilo em que você estiver necessitando. Amém? A palavra de hoje está aqui no livro de Jó, né? Jó, um homem de Deus, a qual a Bíblia relata que o próprio Deus ali afirmou que ele era justo, íntegro, né? Um homem que se desviava do mal, então o próprio Deus testificou dele. Então, ele realmente era uma pessoa de Deus, não é verdade? Aqui no livro de Jó, no capítulo 1, né? Capítulo 1, no versículo 20 ao 22, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou ao Senhor, né? Por que ele fez isso? Que é um ato de, né, rasgar as vestes, rapar a cabeça, que era um ato de, como é que eu posso explicar? Por uma situação, né, que ele estava vivendo, ali era um ato de se humilhar, né, diante de Deus. Por quê? Porque aqui a história diz que, né, Satanás foi diante de Deus, falou de Jó, que Jó era, né, uma pessoa de bem e tal, porque Deus o abençoava com muitos bens, ele tinha, né, digamos assim, tudo. Por isso que ele, né, adorava a Deus. Então Deus permitiu que Satanás fosse lá, tocasse nos bens, né, dele, tirasse tudo dele, tirou até a saúde dele, né? Deus disse que só não poderia tocar na vida dele, né? Deus permitiu e mesmo assim Jó continuou sendo fiel e Deus o abençoou ainda mais. Aí o que acontece aqui? No versículo, né? Aí ele recebeu notícia de todas as coisas que ele estava perdendo, os bens dele, e a última notícia, pior de todas, a qual ele recebeu, foi a notícia da morte dos filhos. Foi a pior, né? Eu imagino com certeza porque ele perdeu os filhos. Imagine, né? A dor de perder um filho é muito grande, imagine todos de uma vez só. Misericórdia, Jesus. Então, foi o que aconteceu. Ele perdeu todos os filhos de uma vez só, e essa foi a última notícia que ele teve, a última perda, né, dele. Ele já tinha perdido tudo, os bens dele, a riqueza dele, ele já tinha perdido. Eu não sei se aqui ele já tinha perdido também a saúde, mas ele já tinha perdido muita coisa, e essa foi as últimas que ele perdeu, e com certeza a que mais machucou. Então ele se rasgou diante de Deus, né, que diz, ele se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, ou seja, se humilhou ali no chão mesmo, e diz aqui, ó, e adorou. E continuando diz, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja Deus. Então o que eu vejo aqui é que, apesar de tudo isso, Jó, ele não pecou, Jó, ele não blasfemou, Jó, ele não murmurou. E aqui ele ainda diz, né, ele ainda diz que o Senhor foi que permitiu ele ter tudo aquilo e o Senhor que permitiu ele perder tudo, né? Ele fala, eu saí nu do ventre da minha mãe, né, e eu vou voltar nu, porque quando a gente morre, a gente não leva nada, não é verdade? Então, foi isso que ele quis dizer. E a Bíblia diz que ele não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma, ele não murmurou, né? E ele adorou, glorificou a Deus, porque ele realmente amava a Deus. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, se você realmente amar a Deus, Deus vai te honrar. Se você está passando por uma situação complicada, difícil, saiba que Deus, ele está no controle de tudo e que Deus está permitindo. Então, isso é para, né, para que você venha crescer, isso é para que você venha ali aprender mais do Senhor, porque, né, os desertos servem para que a gente aprenda.
né? Foi no deserto que Jesus foi lá, né? Cheio do Espírito Santo, e foi para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, e lá ele, né, ali, com certeza Deus ali preparou ele, porque ele ia passar por uma situação muito difícil. Quando Jesus, né, foi pego para ser crucificado, foi uma situação muito difícil. Então, Jesus ali como pessoa, né, que ele veio como homem em carne, ali ele precisava, né, passar por aquela situação para que ele viesse se fortalecer no Senhor. Então, o deserto nos faz nos fortalecer no Senhor. E a Bíblia relata aqui também que Jó, ele falou que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele conhecia a Deus, né, de perto. Por quê? Porque ele teve experiência com Deus diante de toda a situação que ele passou. Ele não, né, murmurou, mas ele aprendeu com Deus, e Deus ali o restituiu, né, duplicadamente tudo que ele perdeu. Né? Somente ali os filhos ele não teve ali duplicado, mas Deus deu a mesma quantidade de filhos, né, e foi muita bênção do Senhor na vida de Jó. Então, quando estão passando por situações difíceis, não murmure, né? Não reclame, aprenda, né, na situação, busque a Deus, porque realmente, né, nas situações difíceis, quando você é uma pessoa realmente de Deus, aí é que você vai buscar a Deus mesmo, aí é que você vai ali, né, fazer como Jó, vai ali se humilhar, vale reconhecer que Deus está no controle de tudo, que Deus é Deus, e você ama a Deus independente da situação que você estiver vivendo. Não ama a Deus só, né, quando está na bonança, quando está tudo bem. Por isso que Jó foi ali abençoado pelo amor, a fidelidade dele ao Senhor. E conosco não é diferente. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, leia, medite na palavra de Deus e aprenda mais, né, sobre o Senhor, sobre homens e mulheres de Deus, a qual o Senhor aqui, né, permitiu estar escrito para que nós viéssemos aprender com essas pessoas. Amém? Louvado seja Deus, fica na paz do Senhor, que Deus continue te abençoando, e até a próxima palavra, em nome de Jesus.